Olá, pessoal. Queria fazer aqui um comentário para tentar ajudar o pessoal do grupo e espero que não vá atrapalhar, porque diverge um pouco daquilo que é o nosso propósito, que é seguir o operacional do Cassius. Mas existem alguns padrões que a gente já conhece de algum tempo. Por exemplo, esse padrão essa abertura de hoje teve um padrão, um padrão bem conhecido que eu já falei dele para algumas pessoas, que é isso aqui, ó. Quando aparece esses dois candles, quando aparece esses dois candles aqui, ó, num topo, é, com essa zona de proteção, pavio eu chamo de zona de proteção. Zona de proteção é uma área em que houve uma negociação, uma grande defesa, um grande, uma grande força jogando o preço para baixo ou para cima. Aqui houve essa defesa jogando o preço para baixo, né? O candle era comprador e, de repente, ele foi jogado para baixo por esse pavio aqui, pelos vendedores. E o segundo abriu, tentou ir para cima também, foi jogado para baixo. Isso aqui eu imagino sempre, cada um tem uma maneira de analisar e guardar, decorar, sedimentar bem as ideias. A minha ideia aqui é como se fosse um bloqueio duplo. Imagina numa partida de vôlei, quando dois defensores pulam ou saltam com as mãos levantadas, né? É um bloqueio duplo, não passa. É, esse preço, o preço, quando acontece isso aqui, eles estão dizendo ali em cima que não vão deixar ele passar. É um bloqueio duplo, né? A minha maneira de entender isso aqui. É lógico que, tecnicamente, esses dois pavios aqui, eu explico o que que aconteceu aqui. Aqui houve uma zeragem, houve uma negociação que o preço não tem mais interesse nessa área aqui. Tem, tem sim, aqui em cima. Aqui em cima ficou um pedacinho ainda, uma beiradinha ainda, que o mercado poderá ir ali para buscar. É uma zonazinha de interesse que ele precisa ir ali comprar. Eu imagino ele vindo aqui de baixo, indo lá comprar aquilo ali, né? Por isso que eu fiz aquela marcação, que o preço poderá ir ali para comprar, para buscar aquelas ordens que ficaram presas ali, né? Mas, pensando na abertura do mercado de hoje, não tinha, a gente vê isso depois que já aconteceu, é, é fácil, né? Mas não é difícil, porque tem esse, esse bloqueio duplo aqui, né? Essas duas violinadas aqui, o preço não, quem, os vendedores dizendo daqui não passa, vamos jogar para baixo, não passa, a gente não vai deixar passar. E teve, ó, isso aqui é que é o diferencial. Diante de sexta para segunda, tem esse candlezinho aqui que, se você observar no seu gráfico, você não vai ver. É o que eu chamo de candle invisível. Esse candle invisível é a diferença do fechamento da sexta-feira, ou seja, na sexta-feira ele fechou deixando isso aqui já, deixando esse candle invisível comprador, deixando esse candle invisível comprador. Então, foi se formando mais dois candles compradores aqui ao lado dele, hoje na abertura, né? E aí, depois desses dois candles, surgiu um candle que a gente considera, que a gente chama de o primeiro gatilho, que é esse aqui. Um gatilho bem forte, bem.
bem robusto, com bastante força, com bastante munição, com bastante ignição para jogar esse preço para baixo. Então, quando ele rompeu esse aqui, ó, rompimento só aconteceu aqui. Quando ele rompeu aqui, você tinha mais uma razão para entrar nesse trade. Por que mais uma razão? Porque quando acontece esse padrão aqui, ó, quando acontece esse bloqueio duplo, os dois candles da mesma cor, e esse segundo candle fica retido, fica protegido, zona de proteção, fica dentro desse pavio do primeiro, ó, ele poderia até ultrapassar ali, o pavio poderia até ultrapassar, mas o corpinho dele tem que ficar para valer esse padrão, tem que ficar dentro desse pavio aqui, dentro dessa zona de proteção do primeiro candle. Quando acontece isso aqui no topo, quando acontece esse padrão no topo e, e os dois candles da mesma cor no topo, da mesma cor, logicamente, compradores, né? Quando acontece isso aqui, você faz o seguinte, você pega, ó, isso aí acontece todo dia, e várias vezes no dia, às vezes, em cima e embaixo. Aí você pega, soma esses dois candles, ó, junta um com o outro, porque um está dentro do outro, né? Um não vai alterar o tamanho do outro. Aí você duplica isso para baixo. Como é que a gente faz isso? Simplesmente você chegaria aqui e faria isso aqui, ó. Opa, aconteceu o padrão. O que que você vai fazer? Você vai pegar esses dois candles aqui, ó, o corpo, o tamanho deles, e ia jogar para baixo. Ó, você teria alvo até aqui. Só que ou quando a gente confia no padrão, a gente, ao invés de entrar aqui, quando esse aqui abriu, ó, quando esse candle aqui, quando esse aqui abriu, ó, quando esse aqui vermelho abriu, esse aqui, ó, esse aqui, quando esse aqui abriu, se você conhece o padrão, você já pode fazer uma venda aqui, ó, exatamente aqui. Você faria uma venda aqui, nessa região aqui, ó, aqui. Poderia vender aqui, quando esse aqui abriu, você já faria uma venda aqui. O seu stop poderia ficar aqui pertinho daqui, ó, logo aqui não, porque ele não volta. Eu vou mostrar, se você quiser, pode fazer backtest, que você vai ver que não volta. Aí você pegaria, já entraria aqui, ó, você teria tudo isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, você teria toda essa área aqui, ó, como primeiro alvo, como você teria de início logo aqui, ó, 756 pontos, conhecendo esse padrão. Conhecendo esse padrão aqui, mais essa informação que eu dei aqui do candle invisível, mais uma coisa que a gente não pode dispensar também, que é o que eu vou analisando para amanhã, que é isso aqui, que é o ajuste do dia anterior. O ajuste do dia anterior, eu vi um colega aí hoje falando sobre o ajuste. A linha do ajuste do dia anterior, ela está aqui para a gente analisar daqui a pouco. Então, você junta essa informação desse padrão, junta a informação desse candle gatilho aqui que começou a se formar. Se você não quisesse entrar ali, você poderia entrar aqui, né? Você junta esse bloqueio duplo aqui, você junta esse padrão que eu já falei aqui, soma isso tudo aqui, confia, entra ali, comprado, porque você está comprando lá em cima, ou melhor, comprar, você está vendendo bem, bem lá para cima, né? O stop aqui, se não der certo esse padrão, você colocaria o stop aqui assim, ó, mais ou menos aqui. Poderia colocar até aqui, nesses dois cabelinhos aqui, ó. Um stop baratinho. Se você conhece o padrão, você já entra diretamente aqui, ó. Toma um stopzinho pequenininho, mas se o preço te obedecer,
você tem isso tudo aqui como, ó, como primeiro alvo. 793 pontos. Então, isso aqui soma esse padrão. Hoje foi de graça esse padrão. Soma esse padrão, soma essa entrada aqui, é logo aqui na parte superior, soma esse candle invisível aqui, que o preço já abriu com um gap, mais uma informação. Ele já abriu com um gap, ó. Esse candle abriu aqui, ó. Esse candle abriu aqui. Se esse candle, se esse candle abriu embaixo, se esse candle abriu aqui embaixo, ó, se ele já abriu aqui, ó, se esse primeiro candle abriu aqui, ele já abriu com um gap de baixa, porque o normal dele teria sido abrir ali, porque esse candlezinho aqui é positivo, ó. Esse candle invisível, ele é positivo. Então, o normal desse mercado teria sido abrir ali, ó. Abrir ali. Ele já abriu aqui com um gap. Ah, olha que pegadinha. Ele já abriu aqui com um gap. Aí a pessoa diz assim, esse mercado não teve gap. Abriu justinho, coladinho. Não, não, ele já abriu com gap, ó, porque ele fechou ali ontem, hã? Ele fechou já com gap, já ele fechou com o candlezinho invisível, comprador. Hoje ele abriu, ao invés de abrir ali, que esse candlezinho é comprador, ao invés de abrir ali, ele abriu aqui. Então, tudo isso você já deveria desconfiar que ele ia para baixo, né? Se ele abriu com um gapzinho, um gap que ninguém vê, ó, mas tem um gap aqui. Ele já abriu com um gap, né? Então, isso foi o de hoje. Nós vamos, então, fazer agora uma rápida análise do de amanhã. O mercado para amanhã, o que ele nos mostra? Ele nos mostra que ele tem. Deixa eu ver aqui o que nós temos para amanhã. Amanhã nós temos o mercado abrindo da seguinte forma. Eu já tracei aqui um candlezinho invisível, do mesmo jeito daquele lá, do mesmo modelo daquele. Um candlezinho invisível de alta, tá? Candlezinho invisível de alta. E o mercado fechou aqui, mas ele correu até ali. Já está dizendo que ele quer ir para cima, mas isso pode ser pegadinha. Por quê? Porque esse candlezinho aqui, esse gatilho aqui, esse candlezinho verde aqui, ele ainda tem força para vir até aqui, ó. A força desse candle, desse gatilho, é até aqui nessa linha vermelha, tá? Então, não se surpreendam se esse mercado abrir indo até aqui, ó, começando com indo aqui. Porque esse candle aqui ainda tem força. O mercado ele só deu uma parada, como se fosse uma partida que foi interrompida, está no intervalo, amanhã ele começa e vai dar continuidade. Então ele vai abrir daqui, ó, daqui, e ele vem, eu imagino, eu tenho assim na cabeça que ele vem até aqui, ó, porque a força desse candle aqui está ainda levando ele até ali, tá? Considerando esse candle aqui, esse gatilho aqui. Ele vem até aqui, vai nessa linha vermelha aqui, isso aqui eu não vou explicar aqui essa linha vermelha, porque para não confundir, nessas linhas que eu traço por aqui também, para não confundir. Mas, obrigação do mercado para amanhã. Isso aqui também eu não abro mão de traçar, ó, essa tendênciazinha de baixo aqui, do último movimento, e essa tendência de alta aqui, ó, tendência de alta, tendência de baixa. Aqui está se formando ou fechando um triângulo. O triângulo ele é rompido para baixo ou para cima. Quando o triângulo é rompido para baixo, ele tem como alvo a parte que fecha o triângulo. Então, se ele for rompido para baixo, ele vai ter isso aqui tudo, ó, para correr para baixo.
liberdade para ele correr para baixo. Ou seja, ele tem esse espaço de lá, é mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Vamos que ele comece a romper aqui para baixo aqui. Ele vai correr até aqui. Ele tem como obrigação para aqui para baixo, ele tem essa área aqui de obrigação, tá? Tem essas ordens presas aqui, tem essa grana presa aqui, que o big play maldoso, que foi esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui, ele maliciosamente, ele deixou, ó como é ele, ó, ele deixou isso aqui preso, e ele vai tentar enganar o pessoal por ali, mas ele deve descer aqui para buscar o dinheiro dele que está aqui. E aquele lá, aquele big play lá, vendedor de sexta-feira, ele ficou para receber, então o mercado está devendo a ele esse pouquinho aqui, ó. Então, o mercado tem como obrigação antiga esse quadradinho aqui, esse pedacinho aqui, essa zona aqui importante de valor, dinheiro preso, e esse aqui, esse big play aqui, deixou para trás isso aqui. Esse cara vai tentar trazer esse mercado até aqui para pegar o dinheiro dele. É assim que eu analiso, tá? E nós temos aqui, anotei aqui, ó, essa linha aqui, a linha do ajuste, ó, ajuste que é super, super importante. Ela dá um alvo também, quando ela funciona logo no início, como uma resistência forte ou um suporte forte a esse preço. E tenho ainda esse candle invisível, que é comprador. Com base nesse candle comprador, o que formar aqui vai ser um gatilho comprador ou um gatilho vendedor. O primeiro candle aqui que vai abrir aqui, que na verdade ele não é o primeiro, ele é o segundo, porque o primeiro para mim é esse aqui, que é invisível, mas ele vai acontecer amanhã na negociação do leilão, vai acontecer um candlezinho desse tipo aqui, ó, tá? Aí a gente junta isso tudo com essa linha de tendência e essa outra linha de tendência aqui, com essa necessidade que o preço tem de voltar aqui, para esse camarada vai trazer esse preço até aqui, aquele lá deve querer levar ele lá para cima para pegar aquele dinheiro dele, e é isso aí, entendeu? Então, é, a gente precisa considerar essas coisas todas que eu falei aí, mais a informação dos 60 minutos, que é certamente o que o Vinícius vai falar sobre o método ou aquilo que é o propósito do grupo, que é estudar, que é operar o método do Cássio, né? Mas eu opero o método do Cássio, mas só que eu vejo quando ele fala de rompimento, ó, como por exemplo aqui, isso aqui é um rompimento, né? Isso aqui é um rompimento. Eu vejo isso aqui como um rompimento e associo a isso aqui como sendo um gatilho que impulsiona, que aciona a força vendedora. Gatilho para mim é isso, que até eu falei hoje, comentando lá com o pessoal, falei que isso aqui você pode entender como estilingue, gatilho, uma seta, sei lá, qualquer coisa que impulsione o mercado, que emita força, que lance força. Então, ele vai jogar esse gatilho aqui, por exemplo, quando o Cássio fala de negação, ou ponto de negação, que estava subindo, e esse gatilho aqui negou. Disse para todo mundo que quem estava mandando agora era ele, que aí agora ele ia jogar o preço para baixo. Isso para mim é gatilho, para todo mundo que entende de análise técnica, isso aqui é gatilho. É um gatilho que está negando, que está neutralizando a força compradora, tá? E junto com isso tem outras coisas também que eu associo, que eu chamo ele de gatilho. E quando acontece um gatilho, ele é duplicado. Isso aqui é alvo certo, até aqui, ó. Ele é duplicado.
No mínimo até aqui, ó. A força desse gatilho aqui, ó, trouxe o preço até esse outro gatilho aqui, ó. Ó, um gatilhozinho comprador que veio tentar neutralizar a força daquele vendedor. Ó. Aí esse vendedor, esse compradorzinho aqui não teve força, ele falou assim: eu não tenho força agora para levar o mercado para cima, mas eu vou lá embaixo e vou levar ele para cima. Aí ele veio aqui e juntar, ó, a força desse aqui foi barrada, foi superada por esse aqui, ó, por esse vendedor aqui. Aí ele disse: não tem problema, eu vou lá embaixo buscar reforço e daqui a pouco eu subo. Então o preço ainda vai subir um pouquinho aqui por causa desse gatilhinho aqui que está dizendo isso. Tá? Por isso que ele começou, ele veio buscar reforço com esse aqui, ó. Então, o mercado pode ir ali logo no início, não sei quem vai dizer a abertura, mas que ele já está dizendo que ele precisa ir lá para cima, ele disse que vai. E ele também vem aqui para baixo, vem. Então, a gente tem isso aqui para o mercado correr amanhã, tá bom? Aí, daí para frente, é o que os players decidirem, a gente vai junto. Então, é isso, gente. É o que a gente pode contribuir. E agora, operar isso aqui, é que cada um tem a sua maneira e brevemente a gente vai poder fazer uma abertura junto para ver como é que a gente opera esse gatilho aqui da abertura, como é que a gente opera essa linha que a gente falou que aconteceu ali, teve até um rapaz aí que falou, que já falei, é, é, ele operou ela aqui hoje, que eu vi, né, que pegou 600 pontos, não lembro agora quem foi, e amanhã ela está aqui, ó, o ajuste. Tem essa linha, que ela é importantíssima, que eu anotei aqui. Agora, depois a gente ensina como operar essa linha, como juntar isso tudo e fazermos bons trades. Mas o que eu penso principalmente é na importância dos gatilhos. Então, esse conjunto todo, vamos ver o que o Vinícius tem para falar da análise dele e vamos tentar se ajudar e fazer bons negócios, fazer bons trades e, e isso é que interessa. Então, tá bom? Vamos parar por aqui.